Estamos de volta no Antenados na Geral, terceiro bloco, falando sobre oração. A Bíblia fala assim, a oração do justo a oração do justo pode muito seus efeitos. Se um pode muito, imagina um monte. E as pessoas às vezes têm essa ideia, poxa, eu estou com um pedido aqui, mas parece que não dá certo, eu preciso ter mais irmãos para orar comigo. E claro que a gente pode ver na Bíblia, mas como é que vocês entendem, talvez, o propósito, ou talvez se há ou não diferença entre uma oração individual, que às vezes você faz no seu quarto, um secreto com Deus, ou uma oração coletiva, que você leva para um grupo de oração, leva para a igreja, leva para o monte, que seja. Existe alguma diferença de propósito, enfim, nisso tudo, ou vocês acham, André? Vai também a questão individual, como a gente falou, vai da pessoa. Se ela sente que com um grupo de irmãos que podem interceder por ela, vale a pena? Pode, mas vocês entendem que tem diferença da oração coletiva e da oração individual? Não, diferença nenhuma. Eu acho que vai depender muito da pessoa, do momento, da razão, do motivo da oração. Jesus, quando fala lá em Mateus capítulo 6, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto ao teu pai, que em secreto te recompensará, não anula a oração coletiva. Né? Temos lá no Antigo Testamento, segundo Crônicas 20, o rei Josafá reúne todo o povo e ora ao Senhor, faz um jejum diante do grupo, de todo o reino de Judá. Então, assim, existem propósitos. Tem coisas que você precisa falar na sua intimidade com Deus, só você e Deus. Você abre o coração, abre o verbo, conta os seus problemas, coisas íntimas que você, de repente, não falaria num grupo. E também depende do grupo. Que grupo é esse? Se o grupo vai ouvir o meu pedido, que tipo de análise esse grupo fará da minha solicitação, do meu pedido de oração? Mas não há nenhum problema de você, de repente, num grupo de amigos, ou num culto doméstico, ou no seu pequeno grupo lá, onde você tem intimidade, abrir o seu coração, né, rasgar o verbo para aquele grupo, olhe por mim porque eu cometi este pecado, aquele pecado, eu estou passando por essa dificuldade, por aquela dificuldade, não há problema algum, tudo vai depender do propósito. Uma forma não anula a outra, vai depender da razão do propósito da oração. Eu acho isso aí, concordo, você não tem... Eu acho, inclusive, a oração coletiva, eu acho ela assim, muito interessante, quando ela é fruto justamente da sua comunhão pessoal individual com Jesus, né? Jesus realmente, né, como o pastor aqui falou, não estava condenando a oração pública, ele estava condenando a hipocrisia, né, a falsidade ali, que publicamente, coletivamente, a gente até consegue botar uma máscara de certa forma, né? Como o pastor Javes falou do camarada que às vezes está ali, não quer dizer que todos, né, estejam ali com alguma falsidade, mas é muito mais fácil, né, você de repente ali enfeitar alguma coisa. Agora, individualmente, pessoalmente, você sozinho, você e Deus, né? Você vai conseguir, né? Para onde Jonas teria... como Jonas poderia fugir, né? Face a face com Deus. Ele só dentro da barriga do peixe ali, né? Então não tem como. Então ali as máscaras caem mesmo, né? Ou você conhece Jesus ou você não conhece, né? Ou realmente o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou não é. Não tem jeito, e esse né? nada até a aprovação, né? Pois é. Até a luta. Então e aí eu acho bonita a oração coletiva quando ela realmente já vem como consequência dessa sua intimidade com Deus. Sim. Pai nosso, né? Pastor, e tem um outro fato também importante na oração coletiva, que não anula a individual, é que quando você compartilha um problema com alguém, quer dizer, o coletivo é você e mais alguém, você e o outro ou você e outros, é que a sua dor é minimizada, a sua dor, a sua preocupação. Sim. O seu problema é compartilhado. Entendi. Uma vez eu ouvi de um pastor o seguinte, problema compartilhado é problema pela metade. Exato. Dor compartilhada é dor dividida. Então você abre o coração, você se alivia quando percebe que alguém pode te ajudar. Às vezes só em abrir isso num grupo de oração já é uma resposta de Deus para a sua vida, que você se sente diferente já, mais aliviado, né? Tem duas vertentes que, assim, o valor da oração congregacional, eu vejo que tem um grande sentido para o Senhor, porque quando há o mesmo propósito. Nós vemos casos na Bíblia de convocação solene, que o Senhor leva o povo, até os bebês, até as crianças de cola a jejuar, a clamarem, porque é uma nação ou uma igreja ter em torno de um propósito. Isso move o coração de Deus. Dentro do quadro anterior, antes do Blake, eu reunia com minha família, antes de conhecer a missionária. Falei, olha, minha esposa está morrendo. A mãe, a filha, a mãe, a irmã, a cunhada. Então, fizemos, na nossa casa, no quarto dela, nós fizemos 3 dias de pão e água, 36 horas de oração, é loucura. Dava fome, comia pão, dava sede, bebia água e ali revezando. Quando eu queria dormir um pouquinho, meu sogro ficava. Quando eu iria dormir um pouquinho, a minha sogra para o joelho. E assim, 36 horas de joelho. Foi um voto nosso. Agora, é o Senhor vendo uma família se movendo
depositando toda a sua causa e confiança no Senhor. Então, isso move o coração de Deus. Tanto que, em Levítico 26:8, fala isso. 5 de vós perseguirão a 100, 100 de vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Ou seja, 5 que persegue 100, 100 que persegue 10.000. Poder da unidade potencializa a força. Então, assim, quando voltado no mesmo sentido. Agora, isso dentro do mesmo propósito. Tanto que Jesus falou, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Por quê? Eles não estão em prol de homens, em prol de causa própria, não estão pedindo para esbanjardes em vossos próprios deleites, mas eles estão em prol de uma causa nobre, no meu nome ali, eu vou ter que estar presente. Ainda que ele diga assim, olha, não posso, que o senhor falou, ele vai ouvir. Aí ele diga, agora, tem momento na Bíblia que até com o povo reunido ele diz, não orem porque eu não ouvirei. Não ouvirei. Eu estou aqui com o texto de Isaías. Eu rejeito a oração, então, mesmo. Tem aqui o texto de Isaías que diz assim, ó, por isso, quando estendi as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Ou seja, vocês podem multiplicar, ou seja, ficar orando o dia inteiro. Por quê? Porque vocês estão sendo hipócritas. Porque aí é um outro tópico daquelas orações que Deus nunca vai responder. Deus nunca vai responder a oração de um povo rebelde, hipócrita, que está ali reunido, faz 10 horas de oração, mas não vive uma vida de relacionamento sacrificar, com Deus, mas não quer obedecer, exatamente. Né, pastor? Tem um momento ali com Jeremias, que o Senhor fala para Jeremias, olha, e até para não ficar mal uma coisa para você, estou parafraseando, não pede por eles não. Não pede por eles não, é como se Deus estivesse dizendo, você vai responder por isso então. Mas não ora porque eu não vou ouvir. O povo está ali, está em seca, eles estão pedindo chuva e Deus fala assim, olha, Jeremias, e não orem por eles. Até você mesmo vai estreitar se tu orar por eles. Então, quer dizer, tem momentos que não adianta reunir o povo. Quer ver um outro exemplo? Joel. A Bíblia fala da praga dos gafanhotos, né? E que a gente pode fazer um paralelo com níveis de ataques espirituais, né? Dentro da nosso campo, né? De colheita, nosso campo da videira. E fala o gafanhoto cortador, que ataca, né? É o gafanhoto ali em fase da infância, ele vai cortando, você não vê, ele não voa. Depois vem um gafanhoto migrador, que ainda não está na fase adulta, mas ele vai pondo ovos. Aí, de repente, quando tu olha, tá vindo gafanhoto de tudo que é lado. Por quê? Ele está ali, você não está vendo ele voar, ele não está comendo cacho de uva, mas ele já está botando ovos. De repente, ele vai multiplicar. Né? Aí vem o gafanhoto, devorador e o destruidor. O devorador vai lá no cacho de uva e o destruidor, o que sobra? Caule, tudo. É a hora que o cara está um caos, ele ainda tenta o suicídio, que já não tem mais, é ataque de tudo que é lado. O que Deus fala com o povo? Conclamai um santo jejum, uma assembleia solene. Arrependei-vos, uivai, chorem sacerdotes, as crianças de colo, reuni a congregação e se arrependei. Quem sabe eu não me compadecerei. E aí, olha que coisa interessante, 4 níveis de ataque. O cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Aí o Senhor fala em Joel, ele usa o profeta Joel e diz, depois que o povo se arrepende, que ora, que faz a reunião solene, o Senhor fala assim, olha, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador e destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Aí um dia eu questionei isso, André. Eu falei assim, legal, a oração congregacional e solene. Mas espera aí, foram 4 ataques, 4 gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. Deus está falando que restitui 3. Cortador, migrador e destruidor. Eu falei, então o devorador ficou. Aí eu questionei, fui buscar na Bíblia. Eu falei, opa. Aí eu aprendi que não adianta orar, jejuar, conclamar. 3 tipos de ataques, 3 tipos de gafanhotos são oração e jejum. Mas um outro, Deus vai usar o outro profeta, que é o Malaquias. Trazei todos os dias na casa do tesouro, que aí eu vou repreender o devorador. Ou seja, o que eu aprendo? Devorador não é oração coletiva, não é jejum, não é clamor, é obediência, é fidelidade. Deus deixa 3 que ele repreende e restitui com oração e jejum. Mas ele está falando assim, olha, eu vou deixar um ainda na tua vida, que esse é a prova da tua fidelidade. Esse tu pode orar, pode fazer, não. O único que repreende sou eu. Por vossa causa eu vou repreender o devorador, mas aí primeiro eu quero ver a fidelidade. Então, assim, bonito isso. Quer dizer, tudo segundo o propósito de Deus. Tem momento que pode clamar, quer dizer, clamar e se arrepender do tanto que Deus tira 3. Mas um está lá, porque Deus fala assim, agora, segundo a minha palavra, agora, segundo a fidelidade de vocês, eu vou deixar algo para ver até onde vocês vão. Às vezes, a resposta de Deus, talvez ele condiciona, né? A gente fala que pode ser condicionado porque é Deus, mas ele condiciona, às vezes, o filtro disso é a nossa própria vida mesmo, né? Claro. Às vezes, você está me pedindo, mas então deixa eu analisar a tua vida quanto a isso. Está me pedindo dinheiro, então deixa eu analisar a tua vida quanto a fidelidade financeira. Sim. E, às vezes, ele responde no mesmo nível da nossa fidelidade. É interessante, a nossa vida é um filtro da nossa oração, às vezes.
Porque se a gente é hipócrita, a gente está pedindo coisas e falando coisas que nós não somos. Então, então é interessante a gente falar isso. Oração por oração... Por exemplo, tem que ter vida no altar. Em Mateus 6, né, André? No finalzinho, Senhor, Pai, perdoa-me, perdoa os meus pecados, né? Assim como eu perdoo os que me ofendem. Condicional. Olha só, totalmente condicionado, né? Então, se eu ficar ali querendo ali, batendo na porta do céu, né? A porta vai estar de bronze, não é verdade? André, enquanto eu não perdoo ali o meu irmão, o meu inimigo. Condiciona muitas das vezes as respostas de Deus em nosso favor. Quer dizer, se eu sou um cliente negligente, pecador, abusivamente descompromissado com as coisas de Deus, e fico orando, é aquilo que está em Isaías 62. Eu estou em pecado, estou fora da vontade de Deus. Como é que eu vou exigir que Deus responda às minhas orações? O mínimo que eu tenho que fazer é obedecê-lo. Rebelde. Deus não vai atender. Deus não vai atender. O pecado faz separação entre vós e vós. Então, assim, a gente tem que ter uma intimidade com Deus, Sim, ter obediência, ter sinceridade de coração. Porque uma coisa Deus não rejeita, o coração contrito. E detalhe, pastor, e quando o cara, para polemizar, botar, né? E quando o cara tem ampla intimidade com Deus, e ainda assim aquilo que o pastor falou no início, segundo o propósito, Deus não atende. Tem um momento que Jó, a Bíblia diz, homem íntegro e reto, temente a Deus que se tiver do mal. A Bíblia diz que ele pediu ao Senhor para que tirasse a vida dele. E Deus fala, não vou tirar não. Porque o meu propósito na tua vida não é esse. Espinho na carne de Paulo. Aí eu ia citar agora, espinho na carne. Por modelo 3 clássico. vezes eu orei para Senhor, que o espinho me fosse tirado. Mas o Senhor falou, olha, André, já, minha graça te basta. Deus deve ter dado um sorriso para ele, né? Ele falou assim, por 3 vezes, estou falando de Paulo orando. Paulo deixou uma vez Epafrodito enfermo assim, em uma olha, cidade. A minha graça te basta, Ronaldo. A minha graça te basta já. Isso aí eu não vou te responder, não. Vai continuar com isso até o fim da tua vida. Vamos para o intervalo, para o último bloco. Eu vou levantar também 2 perguntas bem cabeludas para a gente tentar responder sobre oração. Uma delas, que eu acho fantástico isso, não que isso tenha acontecido via oração, mas o servo do centurião foi curado pelo pedido dele para Jesus. Não necessariamente o servo estava orando e pedindo cura, mas Deus curou ele pela fé de outra pessoa. Ou seja, Deus, às vezes, pela resposta da minha oração, faz algo na vida de um terceiro. Eu quero falar um pouco sobre isso. É a minha oração. A pessoa não está nem orando, ou às vezes não está esperando, mas Deus responde o meu pedido na vida dela por causa da minha fé. Olha que maluquice isso. Isso é uma das coisas que eu quero colocar. Em detrimento disso, eu quero rapidamente, se a gente puder, claro, de maneira respeitosa, entender como algumas pessoas que mandam perguntas para a gente quando a gente fala essa questão de oração, que, por exemplo, falam, André, eu orei para uma santa e eu recebi a resposta da oração. Ponto. Eu quero entender um pouco disso, porque às vezes tu conversa, não, mas eu pedi para Deus, eu mencionei o nome de Jesus, mas tem pessoas que afirmam que foram a um santo, né, e pediram uma resposta de oração, e pagaram promessa e receberam alguma resposta. Como é que a gente lidar com situações assim? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero